Isso, então vocês devem estar começando a ver aí o primeiro slide, né, do curso. Qualquer coisa vocês me avisam de novo, então eu vou fazendo a apresentação por aqui. E daí qualquer emergência, problema com som, problema com áudio, vocês me avisam, ok? Bom, eu preciso começar me apresentando, né? Eu sou o professor Luiz Fernando Serri, eu sou graduado em História, já vai por algumas décadas. Sou graduado, quer dizer, sou licenciado, sou bacharel em História. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado em educação, mas sempre pesquisando o ensino de história e sempre numa interface entre o ensino de história e a cultura histórica. Naquela época eu não pensava nesse conceito de cultura histórica, mas o meu mestrado foi sobre como que as pessoas no estado de São Paulo representavam e ensinavam, comemoravam a Revolução de 1932, e aí a gente acabou indo também para a identidade paulista, né? Como que as pessoas pensavam e celebravam essa identidade paulista, e disso acabou também sendo, além da dissertação, um pequeno livrinho que se chama A Ideologia da Paulistanidade. Hoje ele está disponível só online, né? Ele foi um prêmio da Xerox, um prêmio de ensaios da Xerox, e ele acabou sendo premiado, né, na categoria de ensaio. Na verdade, tinha outras coisas além de ensaio, né? Acho que foram 3 ou 4 premiados, esse foi um dos livrinhos. Dá para acessar esse livro, se alguém tiver interesse, na minha página, que é www.profis... peraí, esse é o das aulas, é o lfcronos.blogspot.com. Então, ali você vai ter todos os meus artigos e tem uma parte de livros e capítulos aí lá no finalzinho, como é, acho que o meu primeiro livro publicado, ele está lá no finalzinho, dá para clicar e dá para baixar, se alguém tiver interesse nesse tema, né? O tema do doutorado foi sobre ditadura, mas aí a minha preocupação era sobre como que era feita a propaganda na época do milagre econômico, propaganda a favor do regime, e como que isso acabava convencendo ou não as pessoas. Como que isso acabou repercutindo na memória dos idosos, né, das pessoas que no final da década de 90 lembravam de 20 anos atrás da época da ditadura. Como elas se lembravam, como que a propaganda servia para gatilho de memória dessas pessoas. Essa foi a minha investigação no doutorado. E aí, no doutorado, eu acabei fazendo muita leitura sobre ditadura militar. Então, quais são as minhas limitações, né, como docente desse curso? Primeiro, eu não sou um especialista em ditadura militar, não sou historiador especialista em ditadura militar, eu não trabalho especificamente com isso, eu sempre tangencio esse tema. Eu sou alguém que se considera um interessado no tema, um historiador, portanto, que procura ler bibliografia e ler aquilo que aparece em termos de redes sociais, menções, propaganda, que envolve de alguma forma a ditadura, mas eu não sou aquela pessoa que acompanha nos congressos de história, né, que vai nas apresentações, que acompanha os pesquisadores, que lê tudo que sai. Então, eventualmente, né, a minha limitação é que, por não ser um especialista na área, eu não estou dando um curso de especialista na área. Esse é um curso com vamos dizer assim, um nível de graduação. É um curso que eu teria condições de dar para a graduação, não é um curso que eu daria para pós-graduação. Então, essas são vamos dizer assim, algumas das minhas limitações. Outras limitações, logicamente, são o fato de que a gente tem, na verdade, só 12 horas de curso e ao vivo, né, conversando, a gente vai ter um pouco menos que 8 horas de atividade. Então, logicamente, a gente vai ter que selecionar muita coisa. E essa seleção é o meu olhar, né, como pesquisador e como historiador e como interessado no tema sobre o período da ditadura militar. Então, quanto à apresentação do curso, a ideia inicial desse curso surgiu quando o Departamento de História da UEPG se planejou para fazer uma série de atividades não obrigatórias com os seus alunos durante agora a pandemia, e ela continua, na verdade, como um esforço
para colaborar com os alunos da UEPG. Nós temos uma particularidade no nosso currículo atual que faz com que os alunos do quarto ano acabem tendo pouco ou nenhum acesso às discussões contemporâneas, né, no que se refere à história do Brasil. Então, a gente pensou assim, que a gente pode aproveitar esse momento para fazer esse reforço com os nossos alunos do quarto ano. Então, esse é um curso pensado, primeiramente, para alunos do quarto ano de História da UEPG, que cresceu muito e isso é muito bom. Então, pessoal do quarto ano, que são meus alunos lá, nós estamos tendo uma aula gigante, né? Uma aula com vocês, não todos, né? Com uma parte da turma do quarto ano, e com gente do Brasil inteiro em todos os níveis de formação. Então, isso é muito legal, acho que isso é muito inspirador, isso é muito estimulante para mim e espero que para vocês também. Nós vamos trabalhar com acontecimentos, né? Nós vamos trabalhar com processos e com interpretações. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está falando no nível de acontecimentos, a gente está falando de coisas que efetivamente aconteceram. Nós estamos colocando pontos, quer dizer, entrou esse presidente, saiu aquele, estamos no campo ali da história positiva, das coisas que a gente considera que são verdade. Quando eu começo a falar de processos, eu já entro um pouco mais numa coisa que envolve acontecimentos e envolve interpretações, porque envolve escolhas. Mas no próprio nível dos acontecimentos, eu já tenho escolhas interpretativas. Então, por exemplo, tem um determinado momento do curso que eu estou falando de um assunto, de repente eu coloco uma capa de jornal da morte do Castelo Branco. E isso não é à toa, isso é intencional, né? O ser humano, o sujeito, o cidadão, que além de ser historiador também, né, é uma pessoa que vive na sociedade, que também tem as suas demandas, tem as suas formas de pensamento, ele acaba escolhendo alguns acontecimentos. Isso não significa que eu estou fazendo um curso para manipular pessoas, um curso ideológico no qual eu vá doutrinar vocês, né, doutrinar as pessoas para que cheguem nas mesmas conclusões que eu. Mas, até por essa honestidade, eu tenho que dizer para vocês, quem fez essa escolha fui eu, a partir daquilo que eu considerei como mais importante para entender a ditadura militar. Ou seja, ninguém aqui é obrigado a considerar que essa é a sequência de acontecimentos que a gente pode considerar como a sequência mais importante para entender o período. Né? As pessoas podem e devem, né? São estimuladas, são incentivadas a procurar outros acontecimentos, outras leituras, até porque é um período que é tão rico, que tem tanta produção, que a gente não consegue dar conta de tudo ao montar um curso com essas cadências, com essas dimensões. E nós vamos falar também das interpretações, né? Ou seja, de como que alguns historiadores fizeram leituras diferentes sobre esse processo. Então, nosso planejamento é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com os antecedentes, com o golpe de 64, a discussão revolução, golpe, contragolpe, conspiração. Essa é a discussão de hoje, né? E para hoje eu vi que algumas pessoas não receberam, algumas pessoas entraram em contato, não receberam o e-mail, que eu mandei 2 textos, um para hoje e um para amanhã. Mas eu vou fazer o seguinte, amanhã cedo eu mando de novo esse e-mail, porque eu acho que teve algum probleminha de configuração, então amanhã cedo eu mando de novo esse e-mail com esses textos para todo mundo poder acessar. Quem não receber até amanhã, no começo da tarde, pode ter certeza que foi porque deu algum problema para vocês receberem. Aí vocês entram em contato comigo, pode ser pelo Face, pode ser, né, por esse e-mail aí que vocês estão vendo, lfcr@uepg.br, e daí a gente vai discutindo. Então, o texto de hoje era um texto do Carlos Fico, e o de amanhã é do Demian Mel. São 2 textos diferentes, de historiadores que têm pontos de vista diferentes, e que também estão concentrados em momentos diferentes que a gente está trabalhando. Amanhã, a nossa discussão vai ser como que foi os anos iniciais do regime militar, e como que foi o processo de fechamento do regime até chegar no AI-5, na luta armada e na tortura, né? Na aula 3, ou seja, na quarta-feira que vem, nós vamos trabalhar milagre econômico, a crise do milagre econômico, a questão da carestia, ou seja, o processo do aumento acelerado do custo de vida que levou à perda de poder do apoio popular do regime. E na próxima quinta-feira, não, amanhã na outra, a gente vai discutir o final do
processo todo, né? Como que foram as campanhas da anistia, da abertura e das diretas já, que fizeram com que o regime chegasse no seu fim, encontrasse o seu termo, portanto. Algumas observações iniciais no que se refere à dinâmica de trabalho. Então, eu vou sempre fazer mais ou menos essa perspectiva, né? Eu vou fazer primeiro uma exposição sobre processos históricos e os acontecimentos relevantes, e aí, como eu já expliquei, é uma seleção feita pelo docente, considerando a dimensão do curso, quer dizer, é um tempo relativamente pequeno, que a gente tem que fazer as coisas caberem, para que a gente não discuta no vazio, né? De repente você vai discutir interpretação, mas interpretação do quê? Eu tenho que saber do que a gente está falando, para depois discutir as interpretações possíveis. Aí o segundo momento, sim, sempre dessas quatro aulas, vai ser uma discussão de autores, dos pontos de vista desses autores, as polêmicas sobre os processos históricos e algum comentário da bibliografia que está disponível hoje, que é muita coisa. Felizmente, existe muita reflexão, muito estudo sobre a ditadura militar, das mais diferentes vertentes, né, do pensamento. Não vou colocar tudo que existe, porque tem coisa que eu acho que está abaixo do mínimo necessário. Quer dizer, invencionice, revisionismo, as coisas que não passariam, vamos dizer assim, pelo crivo do historiador. Quer dizer, como historiadores nós temos posições diferentes, mas tem alguns critérios mínimos que os historiadores cobram uns dos outros, que se você está abaixo disso, né, a gente não vai gastar tempo discutindo o que você pensa, porque geralmente isso é achismo. Então, né, não está sustentado, não está baseado, não está dialogando com fontes, não está dialogando com bibliografia, quer dizer, é coisa que tem uma função diferente aí. Né? Não é estudo da ditadura, mas é um processo ideológico de preparação. Oi? Alguém está chamando? Tá. Aí o terceiro momento sempre vai ser esse momento das perguntas, informações complementares, debates, a gente vai fazer pelo chat e também pelo som, né, se vocês quiserem acionar o som e câmera para a gente também ir conversando. E sempre tem, eu coloquei o 4 aqui, mas na verdade ele poderia ser o 0, né, ou poderia ser o próprio 1, que é a leitura prévia dos textos destinados para a aula. Então, quem não recebeu dessa vez, eu vou estar mandando amanhã de manhã, né, e aí vocês fiquem à vontade, né, para fazer essa leitura já passada de hoje, mas amanhã tem um texto do Demian Mello que a gente vai discutir, prevendo que a gente pudesse ter algum tipo de problema, de certa forma reproduz as ideias principais do texto do Carlos Fico nessa apresentação aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre quais são os antecedentes, né, do golpe de 64, quais são os acontecimentos que explicam esse processo histórico. Bom, nós temos, em 1960, a eleição de um sujeito que tinha um apelo moralista, que tinha um discurso contra a corrupção. Ele diria que ele estava vindo para varrer a corrupção, quer dizer, é uma espécie de vassourinha, né? Então, vocês têm aqui no canto superior direito o material de campanha desse sujeito, uma pessoa com pendores autoritários e que se candidata por um partido tradicional de direita naquele momento, que é a UDN. Então, esse sujeito é o Jânio Quadros, e ele acaba conseguindo se eleger, e daí ele rompe uma trajetória, né? A gente vinha vindo ali com o Juscelino Kubitschek, a gente tinha tido o governo constitucional e eleito do Getúlio Vargas, daí a gente tem o Juscelino, e na sequência a gente vai ter o governo do Jânio, que quebra um pouco essa lógica, né, do desenvolvimentismo, ele vem numa outra perspectiva. Bom, o Jânio, eu diria assim, se a gente fosse tentar procurar um paralelo histórico para o Bolsonaro, a gente poderia talvez lembrar o Jânio. Quando a gente tinha o mandato do Collor, as pessoas também se relacionavam com o Jânio. Então, eu acho que o Jânio é mais parecido com o Collor do que com o Bolsonaro. Mas, para quem é novo e fala assim, meu Deus, teve alguma coisa parecida com o Bolsonaro na história? Eu vou dizer, não teve. Mas alguma coisa parecida com isso que a gente está vendo, quer dizer, uma discussão, um populismo de direita, com apelo moralista,
com um discurso contra a corrupção, com uma ideia autoritária, quer dizer, esse conjunto a gente vai encontrar no Jânio Quadros. Sim, né, o suicídio de Vargas com certeza adia o golpe. Não sei se adia o golpe, provavelmente, eu acho que existe essa ideia também, mas o fato é que o período de 45, 46 até 64 é o período em que os militares estão sempre sendo convocados para alguma coisa. Então, para derrubar o Getúlio, para garantir a eleição do Juscelino, para impedir a eleição do Juscelino no final do mandato. Quer dizer, você está sempre tendo alguns momentos em que os militares são chamados, você tem uma ameaça de golpe, os militares vão lá, fazem uma pequena intervenção, aí voltam para a caserna. Então, 45 a 64, você tem sempre esse processo, né? Provavelmente o impeachment, ou a derrubada, a renúncia do Getúlio Vargas significaria a implantação de um tipo de governo que só foi implementado com os militares. Mas, né, a gente não tem como dizer com certeza, né, o que aconteceria ser. Esse é o tipo de coisa, assim, é super divertido a gente pensar o que aconteceria ser, mas a história trabalha só com, né, o que efetivamente aconteceu. Então, há essa probabilidade, né, de que o golpe que começou em 64 acontecesse em 54, pode ser, mas não seria a mesma coisa, não seria o mesmo processo histórico, logicamente. Então, é mais uma tentativa, assim, de explicação global e política sobre o suicídio do Getúlio, né. Bom, o Jânio renuncia em agosto de 61. Em agosto de 61 ele vai, até hoje, né, as pessoas discutem muito ali o que foi que ele fez isso, a hipótese mais aceita é que ele tentou renunciar e dizer, olha, tá vendo, se eu saio, quem tem que entrar é o Jango. O Jango, que é o meu vice, que não fui eu que escolhi, mas foi as urnas que me elegeram, o Jango que tinha sido eleito para vice, tanto do Juscelino Kubitschek quanto do próprio Jânio Quadros, e naquela época a eleição para vice era separada da eleição para presidente, e que tinha sido mandado exatamente naquele momento para a China comunista numa viagem de boa vontade, de diplomacia, etc. Eu acho que, né, todos esses fatores estão vinculados aí. O Jânio sai e fala, não vão aceitar que o Jango entre, porque olha onde é que ele está e olha o que ele é, né? Já foi ministro do Trabalho do Vargas, tem toda uma trajetória aí. Quando ele foi ministro do Trabalho do Vargas, ele duplicou o valor do salário mínimo, os patrões ficaram bem doidos, não vão aceitar. O fato é que o Congresso aceitou a renúncia dele, e aí você vai ter um processo todo de debate. Os militares entram e dizem, a gente não vai aceitar o Jango, exatamente como o Jango tinha previsto, mas não pedem o Jango de volta. Eles falam, então a gente vai tomar o poder agora. E aí fica no impasse, vai, não vai, o Brizola organiza a rede de rádios, né, pela legalidade, exigindo que o Jango possa tomar posse, né? Essa aqui é a campanha da legalidade, mais ou menos nessa direção, nessa perspectiva. A coisa se encrespa, quer dizer, lá no Palácio do Governo, no Rio Grande do Sul, porque naquela época o Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Você tem ali uma mobilização das próprias Forças Armadas a favor do Jango, então isso já gera uma certa tensão a mais. O Brizola se encastela, né, se arma, faz barricada na frente do Palácio do Governo e vai, né, fazer essa resistência toda, e se gera um impasse, e para sair do impasse, o Jango aceita a proposta, né, dos negociadores de ele assumir, mas assumir como primeiro-ministro. É interessante que você vai ter um período, portanto, de parlamentarismo no Brasil, que foi imposto aí por esse impasse. Então, tudo bem, Jango assume, mas assume como rainha da Inglaterra, ele não vai ser chefe de governo, vai ser só chefe de Estado, e aí se elege alguém para fazer esse meio de campo de exercer o próprio governo mesmo, né? Então, o primeiro-ministro vai ser o Tancredo Neves, que depois vai ser presidente do Brasil na redemocratização, não vai chegar a tomar posse, mas essa é outra história. E o Jango vai passar, portanto, mais ou menos um ano, né, um pouquinho menos que um ano, nessa condição de chefe de Estado, mas não chefe de governo. E, logicamente, ele quer fazer um processo de reformas, de mudanças, enfim, ele quer ser presidente de um país que tem uma tradição presidencialista a vida toda. E aí ele vai acabar, em janeiro de 63,
né? Portanto, é um pouco mais de um ano, né, que ele vai ser presidente de um regime parlamentarista, vai mover o movimento para um plebiscito e o povo escolhe, né, que o país vai voltar ao presidencialismo e o Jango vai ser o presidente. Ora, qual que era a preocupação do Jango? O mandato do Jânio era de 61 a 65. Ele já está em 63, em janeiro de 63, ele só tem 2 anos para fazer o mandato dele, então imagine, ele não pode se reeleger, né, pela lei, não tá prevista a reeleição, embora isso seja discutível, porque ele não era o presidente, quer dizer, ele era o vice-presidente que acabou assumindo, então ele vai pleitear também que ele possa ir para a reeleição, enfim, ele vai fazer uma série de pleitos ali para poder exercer o poder como presidente, de pleno direito, mas o fato é que o mandato dele, né, que deveria durar 2 anos, vai durar menos que isso, e bem menos do que isso, na verdade, e ele vai se sentir acuado, né, ele vai se sentir pressionado para fazer a diferença, quer dizer, para ter a sua marca na história, num período muito curto. Então, para isso, o que ele vai fazer é buscar apoios e ele vai começar a se aproximar de determinados setores que vão lhe dar apoio, mas também que vão cobrar coisas dele. Por exemplo, ele vai conseguir aproximação com os setores de centro-esquerda, principalmente, com os setores sindicais, com os trabalhadores, com os militares de baixa patente. Ele vai dar sequência àquele chamado populismo, né, na verdade, esse é um populismo aí de centro-esquerda, digamos assim, em que ele vai encontrar apoio, mas um apoio crítico em centrais sindicais, em sindicatos, né, desse pessoal todo, mas aí que está na mobilização mesmo das classes populares. E, ao mesmo tempo, o país vai estar passando por uma rápida deterioração econômica. Então, nunca se vai ter, né, no caso do Brasil, a regularidade que a gente encontra na história é que você nunca tem um golpe, uma ruptura, quando a economia está indo bem. Então, a gente tem que entender que o mandato do João Goulart, o curto mandato do João Goulart, foi um mandato com um problema econômico muito sério e cada vez mais complicado. Então, você tem um crescimento muito grande da inflação, né? A inflação é combatida, vamos dizer assim, o esgotamento de recursos do Estado, quer dizer, começa a ter uma dívida cada vez maior, principalmente externa, e começa a ter dificuldade com os pagamentos que o Estado tem que fazer, a saída que se faz até esse momento é imprimir dinheiro. Ao imprimir dinheiro, você vai ter aumento da inflação. Ao ter aumento da inflação, o salário dos trabalhadores é corroído rapidamente. Ali naquele período você está tendo uma inflação ali de 30%, 40%, né? Uma inflação bem alta. Eu acho que isso é mais ao ano, não sei se é ao mês, agora me escapa isso. Mas, enfim, para a época é uma inflação muito alta e que vai corroer os salários dos trabalhadores, que vão pressionar o governo, vão pressionar os patrões por aumento de novo, né? E aí, diante dessa situação de inflação, de crise econômica e quase chegar à condição de que o Brasil não consegue mais comprar no exterior porque gasta todas as reservas internacionais, e aí, assim, tudo que se vende para o Brasil vai ser vendido à vista, quer dizer, uma situação aí quase que de falência, né? As classes altas, vamos dizer assim, os grandes latifundiários, os empresários, os bancos, a classe média, os políticos mais à direita, todo mundo vai começando a se afastar do João Goulart, primeiro por conta que seus interesses não estão sendo atendidos, né? E eles começam a trabalhar, isso a gente vai falar depois, né? Alguns setores desses grupos começam a se organizar para chegar ao poder. Eu não diria que eles estão se organizando já, 61, 62, 63, para dar o golpe. O que eles estão fazendo é a propaganda, né, de um outro modelo de país, de um outro modelo de economia, e junto com essa propaganda, eles estão incentivando candidatos, eles estão fazendo basicamente um processo de incentivar uma mudança pela qual eles chegassem ao poder. Isso poderia ser eleições, mas eles queriam chegar ao poder. O fato é que a janela de oportunidade que se abriu para esses grupos foi através do golpe, e daí eles aproveitaram, né? Então, acho que dá para ler
dessas duas maneiras. Eles já queriam sim uma mudança de poder, quer dizer, eles faziam oposição, faziam propaganda oposicionista, e isso começou a se transformar, quando a situação foi ficando mais grave, começou a se transformar numa conspiração para tomar o poder sem esperar as eleições, que seriam lá em 1965, né? Outro processo importante, que está explicado por essa situação, é a estagnação do sistema político, ou seja, o sistema entra no impasse. Quer dizer, quando o Jango começa a falar, né, de que ele precisava de mais poder, ele começa a propor a possibilidade de estado de sítio, ele começa a dar indicações de que ele quer, de alguma forma, ter mais poder, se manter no poder, ficar mais tempo, qualquer coisa nessa lógica, mudar a eleição para poder se reeleger, ou mudar a Constituição, ou mudar a Constituição para poder eleger alguém da confiança dele, como é o caso, por exemplo, do Brizola, né, que por ser governador naquela época de Las Vegas, ele também, me parece que tinha algum impedimento ali, teria que fazer alguma modificação para que ele pudesse se eleger. Então, isso acabou fazendo com que a oposição, que nesse momento é uma oposição principalmente empresarial, principalmente políticos conservadores, o pessoal mais à direita, esse pessoal começa a pensar em propor o impeachment do Jango, né? Só que o que acontece? O Congresso, naquele momento, tem três grandes partidos, né? Você tem a UDN, que é de direita, a União Democrática Nacional, você tem o PSB, que seria um partido ali de direita, de centro-direita, uma espécie de PMDB, era, por exemplo, o partido que estava filiado o Juscelino Kubitschek, e você tem o PTB, que seria um partido de centro-esquerda. E aí você vai ter outros partidos, você tem o PSB, você tem o PCB, o PCdoB, são clandestinos, né? Não tem representação no Congresso, mas o fato é que esse Congresso nem aprova as reformas que o João Goulart queria, nem aceita o impeachment do João Goulart. Então, assim, nem as reformas que o João Goulart quer fazer andam, nem a derrubada do João Goulart também vai para frente. E aí você entra numa situação de impasse, né? E esse impasse, o Jango avalia que a saída dele é pela pressão popular. Então ele começa a fazer uma série de comícios para que o povo pressione o Congresso para que aprove as reformas. Que reformas? Reforma tributária, reforma agrária, reforma educacional, reforma universitária, né? Ele quer fazer todas as reformas aprovadas no Congresso para poder transformar o país, para poder modernizar o país, mas é uma modernização à esquerda, é uma modernização com uma lógica de centro-esquerda. Então, vamos lá. O golpe, né? Quais são os processos que vão levar ao golpe? Bom, como eu falei, em primeiro lugar, a oposição conclui que o Jango está a fim de dar o golpe, né? Essa é a avaliação que eles fazem no momento, por dois fatores. Primeiro, porque ele tinha tentado aquele estado de sítio, não foi para frente, porque, enfim, ele dava sinais, né, de que ele queria fazer alguma modificação na Constituição para poder ter mais tempo, para poder eleger um apadrinhado dele para continuar o projeto dele. E nesse processo ele vai tentar contornar o Congresso por essa pressão popular, através dos comícios, da propaganda das reformas de base, e vai aceitar e vai propor a sindicalização dos soldados. Ora, a proposição da sindicalização dos soldados, quer dizer, dos militares de baixa patente, dos praças, etc., ela vai ser um pisão bem forte no calo dos militares. Por quê? Pilar do militarismo é a disciplina e a hierarquia. A partir do momento que eu passo a ter um militar sindicalista e um militar sindicalizado, eu tenho um processo pelo qual as bases vão começar a fazer pressões sobre a hierarquia. Então, isso aqui é entendido pelos militares como uma quebra de hierarquia. Se alguém lembra bem a biografia do Jair Bolsonaro, ele se lançou na vida política como uma espécie de sindicalista dos militares. Só que ele só conseguiu fazer esse trabalho uma vez que ele saiu das Forças Armadas, né? Porque não se admite que se faça isso abertamente alguém que está dentro da hierarquia das Forças Armadas. Então, aí fora, sim, ele começou a exercer esse trabalho de uma espécie de sindicalista, lutando pelo aumento dos soldos, pelo aumento de benefícios, de melhoria de pensões dos militares, etc.
Então, por isso, Ernesto Geisel, por exemplo, quando ainda era vivo, né, um dos presidentes do período militar, dizia que Jair Bolsonaro é um mau militar. Não sou eu que estou falando, estou falando do Ernesto Geisel. Bom, aí houve, portanto, um processo de mobilização, como eu já falei, de líderes empresariais, do pessoal, dos banqueiros, né, dos políticos de oposição, principalmente o DN, o grande nome aí desses políticos é o Carlos Lacerda, e militares para fazer um processo de propaganda contra o pensamento de esquerda, nesse momento, principalmente contra o comunismo, contra a social-democracia, contra essas alternativas à esquerda, e um projeto de tomada de poder. Então, você tem algumas comissões da verdade estaduais, se eu não me engano, a Comissão da Verdade de Pernambuco, que acabou encontrando financiamento empresarial e financiamento internacional para eleger deputados a favor dessas teses. Então, eu tenho isso lá no meu canal, né, no História Recente, um dos vídeos fala sobre isso. E, inclusive, tem um link para o material todo, né, dessa Comissão da Verdade. Então, é interessante entender também que esse pessoal estava mobilizado já e muito intensamente interessado em assumir o poder. Qual que era o problema desse pessoal, da centro-direita e da direita? As propostas dele não eram propostas que iam ganhar a eleição, porque basicamente era assim, arrojo salarial, né, corte de gastos do Estado, então toda essa cantilena que o Paulo Guedes aí e companhia bela continuam fazendo, era basicamente o tipo de proposta que se fazia naquela época por essa parte do espectro político. Então eles começaram a perceber cada vez mais que esse projeto não ganhava a eleição. Eles tinham que chegar por um outro caminho ao poder, que não passasse pela eleição. Né? Porque, em sã consciência, a maior parte das pessoas não votam num negócio desse. Né? A maior parte das pessoas é assalariado, a maior parte das pessoas que votam tem pensão, recebe benefício do Estado, então não vão ser essas pessoas que vão aceitar esse tipo de projeto. E aí a gente entra na sequência de fatos que levaram ao golpe militar. Né? Em 13 de março de 64, o Jango faz o famoso comício da Central do Brasil, em que ele anuncia as reformas de base, né? Como assim, já vai acontecer agora, estou mandando para o Congresso, a gente vai lá na parte do Congresso para fazer o pessoal aprovar essas reformas de base, reforma agrária, reforma tributária, reforma universitária e assim por diante. Em 19 de março, a gente vai ter a reação, né, uma das reações. Não só em São Paulo, não só no Rio, mas em vários lugares, em várias cidades do país, você vai ter ali, principalmente a Igreja Católica, organizando, né, o seu povo para participar de uma marcha da família com Deus pela liberdade. Então, as pessoas saíram ali com cartazes, né, e se calcula ali 100 mil a 500 mil pessoas participando desse tipo de manifestação em todo o Brasil, o que é muito para a época, né, uma coisa gigante para a época, pedindo a Deus para nos livrar do comunismo e de João Goulart. Dia 30 de março, o Jango está em campanha, né, continua nessa campanha aí pelas reformas de base, e ele vai numa assembleia de sargentos no Rio de Janeiro, e vai fazer um discurso, vai falar, olha, o pessoal que não quer que vocês se sindicalizem, o mesmo pessoal que quer me derrubar, o pessoal que não quer que tenha essas reformas que eu estou propondo, etc. Bom, aí, né, foi a gota d'água, porque aí, nesse momento, os militares já falam, agora deu, né, já havia essa perspectiva, essa organização, não é bem uma organização, mas uma conversa que corria entre os chefes militares de fazer o golpe, derrubar o Jango. Então, isso era conhecido, né, isso era sabido ali de 15 dias atrás, quase que depois do Comício Central do Brasil. Eu só não sabia exatamente quando que eles iriam começar esse movimento, mas você já tem ali, quando você pega a documentação, principalmente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, da NSA, você tem documentos já que mostram que o Serviço Secreto está acompanhando essas movimentações, essas reuniões, e já está certo. Eles vão dar um golpe, eles vão tomar o poder, eles só não chegaram a decidir exatamente quando que isso vai acontecer. Bom, para todos esses conspiradores, fica claro que no dia 30 de março, que vai ter que ser em poucos dias. Aí você vai ter, né, vamos dizer assim, um estalo ali, a espoleta, o pavio que vai fazer explodir esse movimento, que é quando o Olímpio Mourão Filho, né, que era
comandante militar em Minas Gerais, ele vai lançar a Operação Popeye. Tem esse nome porque o próprio Olímpio Mourão Filho andava com cachimbo, né? E essa Operação Popeye basicamente consiste em sair com uma coluna de tanques, né, de armamentos, de soldados, etc., da guarnição em que ele estava, se não me engano, era Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era onde estava o João Goulart, e o Rio de Janeiro ainda tinha muita coisa de capital. Então, em Brasília ainda tinha muito pouca coisa, né? O próprio governo federal tinha uma casa, né? Tinha um palácio em que despachava, em que fazia as coisas. Então, tomar o Rio significava, de certa forma, tomar a cidade do Rio de Janeiro, né? E, portanto, o estado da Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro, significava tomar o poder, de certa forma. Então, o governador do Rio de Janeiro naquela época, que era o Carlos Lacerda, também se entrincheira, né, no Palácio de Governo do Estado, se prepara ali para uma batalha, e esses militares todos saem preparados para uma guerra civil que ia durar não se sabe quanto tempo, porque eles não tinham certeza de se todo mundo ia aderir, se todos os militares iam aderir, e eles estavam prontos para que, né, sei lá, pessoas do campo, guerrilheiros, que todo mundo de repente saísse do chão e começasse uma guerra civil. O fato é que eles não encontraram isso, né? O Comando Geral dos Trabalhadores, no dia 1º de abril, 31 de março e 1º de abril, ele propõe uma greve geral. Daí o transporte para e aí os trabalhadores ficam em casa. Então, muitas pessoas dizem que os militares acharam que eles iam ter que arrombar uma porta, era que eles chegaram para tomar o poder, essa porta estava só encostada, né? Foi só abrir o trinco, entrar e tomar posse, não teve resistência praticamente nenhuma. Quando o dia começa, quando enfim, quando o 31 de março começa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho já estão a caminho do Rio de Janeiro, né? E elas vão acabar chegando quase ali, entrando no estado do Rio de Janeiro no final do dia. Então todo mundo sabia que o negócio tinha começado, e aí começa toda aquela correria, né? E negociações, e corre para lá e corre para cá. O principal sujeito que precisaria aderir para que o movimento desse certo era o comandante, o general comandante do 2º Exército, que era o Exército, né, de São Paulo, que era o Amaury Cruel, que era parente do João Goulart, né, que estava até aquele momento apoiando o João Goulart. E aí o que a gente sabe é que começou um intenso processo de negociação com o general Amaury Cruel, que foi terminar ali pela meia-noite, do 31 de março, quando ele vai ligar para o Jango liga para ele e fala, fica comigo, Amaury, né, eu preciso de você, você não vai agora, etc. E ele vai acabar dizendo, olha, eu fico com vocês se vocês se livrar do CGT, se livrar dos sindicalistas, se livrar dos comunistas. Ele fala, mas Amaury, não tem comunista no meu governo, só tem sindicalista. Ele fala, então se livre dos comunistas, mas eu não posso fazer isso porque essa é a minha base. Então eu não posso manter minha lealdade, não posso ficar com você. Com a Comissão de Verdade de São Paulo, a gente ficou sabendo, quer dizer, a gente tem um depoimento oral, né, lógico que isso não fecha a discussão, a gente tem um depoimento oral dizendo que o que aconteceu para o Amaury Cruel decidir ficar do lado do movimento foi um suborno bem grande, né, mas isso a gente pode falar depois na parte das perguntas. Então, a influência americana, né, o Heitor está perguntando ali, a influência americana no golpe, ela foi, vamos dizer assim, ela não foi de liderança. Podemos dizer que ela não foi tão grande também, mas ela certamente foi de apoio, de logística, de coordenação, e também de apoio militar, porque os caras mandaram, né, uma frota, Operação Tio Sam, mandaram uma frota para vir ao Brasil para apoiar os militares. Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais também sobre essa participação norte-americana, mas claramente eles não ficaram isentos desse processo, como gostariam de fazer parecer, né? Dizer assim, a gente não sabia de nada, meu Deus, no dia 31 a gente ficou sabendo, e não foi. Isso aí não... Também com essa liberação de documentos que aconteceu mais recentemente, acho que há 3 ou 4 anos atrás, a gente ficou sabendo que não, que a participação foi bastante ativa, mas não foi uma participação de liderança, lógico, né?
Bom, então, em 1º de abril, você está tendo a greve geral, né, do Comando Geral dos Trabalhadores. O Jango vai viajar nessa data para Brasília e vai tentar reunir os apoios, e aí ficar sabendo lá que o Amaury Cruel realmente aderiu ao processo chamado aquele de processo revolucionário. Vai perceber que ele não está tendo apoios, né, que todo o pessoal ali, os chefes militares, os ministros estão pulando do barco. E aí ele vai acabar decidindo não resistir, né? Ele vai propor ele não resistir ao processo. Deixa eu tentar voltar aqui, gente. Vou interromper o compartilhamento para voltar a apresentação para vocês. Aqui, deixa eu tentar apresentar de novo. Aí, voltou. Jóia. Bom, na madrugada de 2 de abril, portanto, o Jango vai pegar um avião e vai para o Rio Grande do Sul para tentar, né, não sei se resistir, se ver se ele conseguia ter algum apoio para ficar ali, né, tentar um outro nível de resistência. E às 3 da manhã, nessa madrugada de 2 de abril, o Congresso se reúne e decreta o cargo vago, né, diz que o presidente fugiu do país, o presidente estava em território nacional ainda, não existe essa figura na Constituição de cargo vago, mas aí o pessoal vai começar a fazer pequenas ou grandes distorções para efetivamente legalizar esse movimento. Então, o Congresso depõe João Goulart, o presidente da Câmara vai assumir a presidência, junto com o auto-intitulado comandante supremo da Revolução, que é o general Costa e Silva, né? Então, a gente vai ter um período de 1º de abril até 11 de abril, que você vai ter discussão de quem vai ser o presidente, como é que deixa de ser, que vai ser essa junta ali, de fato, que vai governar o Brasil. Em 9 de abril acontece o ato institucional. O que ele faz? Ele vai caçar, ou vai ter uma primeira grande onda de cassação de políticos e vai impor, na verdade, uma eleição que vai ser indireta e não vai ter inelegibilidade. Porque tinha uma série de coisas que dizia que fulano não pode ser candidato, Beltrano não pode ser candidato. Ora, Castelo Branco era um dos chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, e isso tornava ele inelegível. Então, esse ato institucional, ele se impõe à Constituição e torna possível eleger o Castelo Branco. Mas são aí 8 dias, né, em que vai ter uma forte discussão entre os vencedores para ver quem que vai assumir a presidência no final das contas. E daí, no dia 11, né, o Castelo consegue se impor como candidato, Castelo Branco. Castelo Branco era um militar que esteve na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ele lutou na Itália, ele era muito querido, né, pelos comandados, segundo conta dos testemunhos, ele era aquele tipo de chefe que ia para a linha de tiro mesmo, né, ele ia chegar muito perto do fogo ali da batalha, então era um militar muito dedicado, era um instrutor, né, e formou várias gerações de militares, e ele era muito completo, muito admirado por todas as pessoas que tinham sido formadas por ele, e esses fatores são alguns dos que fazem com que ele acabe sendo eleito. E principalmente porque ele é de um grupo mais... É engraçado dizer isso, né, para um golpe de Estado, mas ele é do grupo que se quer mais democrata, quer dizer, que admira a democracia, que admira os Estados Unidos, que acha que as coisas têm que ser todas certas, etc. E ele vai acabar vencendo nesse momento o Costa e Silva, que é de uma linha mais dura. Todos os historiadores dizem que essa divisão entre linha dura, né, e linha da Sorbonne, que seria esse pessoal mais intelectualizado, mais democrata, entre aspas, é insuficiente. Tá, é insuficiente, mas o fato é que, né, Castelo Branco e Costa e Silva, eles eram opostos no que eles pensavam em termos de rumos para o movimento que tinha acabado de ganhar o poder. Aí eu vou perguntar assim, para dizer o que foi que o regime fez em 64, assim que assumiu o poder, eu vou fazer essa pergunta latina, que é o bono, né? De quem é o benefício? Quem que vai se beneficiar? Bom, primeiro,
Capital estrangeiro. O que o Goulart ameaçava? O que o João Goulart ameaçava? Não pagar a dívida externa e limitar a remessa de lucros das empresas multinacionais para o exterior, porque, afinal das contas, a dívida externa estava aumentando por isso, a dívida externa aumentava, você tinha o problema do aumento da inflação, tinha o problema da carestia sobre os lados dos trabalhadores, que levava a pressão, que levava a reajustes, que levava ao aumento da inflação. Então, né, a proposta do Jango era romper, né, ou limitar o pagamento da dívida externa, das remessas de lucros, etc. E aí, com a tomada do poder pelos militares, isso fica garantido. Então, o capital estrangeiro vai ficar mais tranquilo. Os empresários da área urbana e os ruralistas, né, quando se falava nesse termo, né, ruralistas, ele é um termo razoavelmente novo, eles iam propor, eles iam ganhar, né, a repressão à demanda dos trabalhadores, quer dizer, esqueça sindicalismo, esqueça greve, esqueça manifestação de rua, não vai ter, não vai ser permitido por conta do ato institucional, controle político, contenção de salários. Então, esse foi o ganho, né, foi o benefício para empresários. Capital financeiro vai ganhar o quê? Medidas de estabilização, que significa basicamente conter os salários, desvalorizar a moeda, e criar um sistema financeiro, criar a correção monetária, que tornava possível o estabelecimento de um sistema financeiro. É aí que vai ser criado o Banco Central do Brasil, e, de certa forma, você vai passar a ter um mercado de capitais, você vai ter uma bolsa de valores viável, né? Os políticos da UDN, né, que era esse partido mais à direita, então, tanto o Ministério do Castelo Branco quanto o segundo escalão, ele ocupou completamente o aparelho do Estado. E muitos opositores, né, muita gente que era do PSD e do PTB foram caçados, perderam o mandato, funcionário público foi demitido, etc. Então, logicamente, esses políticos de centro-direita e de direita, eles foram bastante beneficiados com esse golpe. Não à toa, eles tiveram também no apoio ao golpe. O governo dos Estados Unidos vai ganhar um grande aliado na América do Sul, exatamente no contexto da Guerra Fria. E aí, alguns políticos, né, que eu quero destacar, que foram o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara. Naquela época, a cidade do Rio de Janeiro era um estado e o Carlos Lacerda era o governador. O Carlos Lacerda, ele foi um personagem assim, central do suicídio do Vargas, né, porque sofreu atentado, eu acho que foi ele que sofreu atentado, e daí, né, vai fazer todo o movimento para derrubar o Getúlio e vai acabar com o suicídio. Ele vai ser um grande opositor também do Juscelino, vai ser um grande nome aí de direita, né, um sujeito muito esperto, muito sagaz, um grande orador, que vai ser beneficiado, porque os seus principais opositores para a eleição vão ser derrubados, na eleição de 65. Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que nessa época, se eu não estou enganado, ele era senador e tinha a intenção de ser candidato de novo a presidente e apoiou o golpe militar. Então, eu botei até uma exclamação aí, porque muita gente não lembra, não sabe, né? Mando sim, gente, posso mandar os slides assim, com certeza, para vocês. Bom, esses são os fatos, em geral, que eu queria comentar com vocês. Acho que a gente tem que pensar assim, não existe fato puro, vocês perceberam que eu já comecei a fazer pequenas interpretações. Uma interpretação que eu quero fazer também, vou voltar para cá, é isso aqui, ó. Como é que você faz essas coisas através do processo eleitoral? Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês, né? Será que seria possível que o candidato que tivesse esse programa que eu estou mostrando na tela para vocês e se candidatasse lá em 64, para a eleição de 65, será que ele tinha voto? Será que ele conseguia se eleger? Ou será que esse é o tipo de programa que as pessoas não vão votar de jeito nenhum? Daí alguém vai falar, pois é, professor, mas votaram agora, né? Esse, de certa forma, com algumas correções, algumas atualizações, é o projeto que está sendo tocado hoje, né, pelo governo. Pelo menos tentava tocar alguma coisa antes da pandemia. Agora, na pandemia, a gente nem consegue ver que alguma coisa esteja acontecendo, né? Mas o fato é que agora sim, esse tipo de projeto acabou sendo eleito pelas urnas. A gente pode parar para pensar a operação que foi necessário fazer para que isso chegasse, né, às urnas e que chegasse ao Palácio do Planalto de novo, né? Bom, nós temos algumas linhas gerais de interpretação
do golpe, que eu vou discutir rapidamente com vocês, para a gente tentar fazer uma hora, né? A gente está com 50 minutos de fala, tentar ter pelo menos aí uns 50 minutos, 40 minutos de perguntas também, de debate. Então, eu vou passar para a parte que a gente discute as interpretações do golpe de 64 e dos primeiros anos da ditadura militar. Primeiro, as primeiras interpretações, os primeiros estudos que são feitos sobre a ditadura militar, eles acontecem ainda nos anos 60. Então, as primeiras obras vão sair ali em 67, 68, 69. E essas obras vão ser da ciência política ou norte-americana ou de inspiração norte-americana. A história não vai mexer com isso. Quem vai começar a mexer, portanto, é uma fatia da sociologia, que é a ciência política, que vai ser a primeira vertente, então, que vai começar a lidar com isso. Na sequência, dos anos 70 e 80, nós vamos ter os memorialistas, os personagens que participaram desses processos, tanto os situacionistas quanto o pessoal da oposição. Então, você tem memórias de militares, memórias de empresários, talvez um dos mais famosos desses memorialistas seja o Fernando Gabeira, que foi deputado, foi candidato, aí, participou da vida política brasileira há bom tempo, escreveu aquele livro Que é Isso, Companheiro, que virou filme também, acabou aparecendo como filme do Bruno Barreto, se não me engano, e que ele recorda como é que foi o processo, no caso dele, de militante do MR8, salvo engano, em que ele participou do processo de sequestro do embaixador norte-americano para trocar por militantes da esquerda, por membros da luta armada que estavam presos, sob tortura, para conseguir que esse pessoal fosse libertado e mandado para fora do país. Final dos anos 80, começo dos anos 90, que nós vamos ter estudos especificamente históricos, quer dizer, historiadores trabalhando com a ditadura militar. E aí você vai ter, alguns historiadores de inspiração marxista, que vão trabalhar com movimentos sociais, movimento operário, vão enfocar esse aspecto da coisa, e você vai ter também alguns historiadores mais vinculados a uma nova história, quase que aí das últimas fases da escola dos análises, que vão trabalhar ali com cultura, com subjetividade, com o sujeito que é o delator, o sujeito que é o torturado, a mulher, o negro, o guerrilheiro, etc. Isso em termos de estudos acadêmicos que vão tentar interpretar o golpe de 64. Mas, para além disso, você tem filmes, você tem livro de literatura, você tem muita coisa que é produzida nesse esforço que o país faz para entender o que foi o golpe, por que o golpe aconteceu. Eu vou destacar, estou me baseando aqui no texto do Carlos Fico, eu vou destacar aqui alguns desses autores que fazem essas interpretações. Então, um dos primeiros, esse nosso sujeito aí, esse nosso amigo Alfred Stephan, ele é um cientista político norte-americano e ele vai trabalhar as seguintes linhas de interpretação. Ele vai estabelecer que os militares têm um caráter de poder moderador. Eles vão fazer assim, quando os civis não conseguem resolver as coisas, os militares aparecem, fazem uma intervenção, botam ordem e voltam para a caserna. Eles vão estar sempre fazendo aí. Quando alguma coisa começa a ser muito crispada, muito radicalizada, os militares vinham e faziam intervenção, pacificavam e voltavam. Essa é a visão dele, e até para ele, até 64, você tem um equilíbrio entre esse poder moderador dos militares e as demandas dos civis, só que, na visão dele, o Goulart demonstrou uma habilidade muito grande de equilibrar o sistema, ou seja, fazer um malabarismo ali, entre interesses da classe dominante, de empresários, financistas, proprietários rurais, interesses internacionais, trabalhadores, classe média, mundo urbano, mundo rural, quer dizer, é um malabarismo ali, parece aquele cara do circo que fica com as varetinhas equilibrando os pratos. E ele vai dizer que o Goulart não teve essa capacidade, não conseguiu fazer esse jogo e permitiu que em 64 os militares acabassem sendo ameaçados.
Ao mesmo tempo, esses militares eram militares que tinham experiência administrativa. Quer dizer, eles tinham participado na época do Getúlio Vargas e em outros momentos também, de várias intervenções. Então, eles foram interventores, ou seja, eles substituíram governadores no governo do Estado, eles foram ministros, né, eles tiveram participação administrativa. Então, ao mesmo tempo, eles têm desenvolvido, né, estudos sobre problemas brasileiros na Escola Superior de Guerra, né, criaram instituições de formação para estudo do país e acabaram se sentindo na capacidade de governar por conta da soma de tudo isso. Ao mesmo tempo, eles se sentiram ameaçados, né, pela quebra de hierarquia que o Goulart estabeleceu e falaram, chega, né, a gente está indo resolver, limpar a sujeira que os civis fazem toda vez. Então, tem lá Getúlio Vargas, é o presidente do Brasil, ditador, ainda em 45, o pessoal quer derrubar e não consegue. Então, vamos nós, a gente derruba o Vargas, e estabelece, ele bota outro cara, o cara chama eleições. Aí, de novo, não querem dar posse para fulano, chamam os militares derrubam, enfim, os militares vão sempre fazendo, né, ao longo de 45 até 64, vão fazendo esse trabalho de corrigir os desequilíbrios e voltam para o quartel. E aí, em 64, eles falam, não, chega, agora a gente vai assumir a gente mesmo e a gente mesmo vai consertar o país, porque os civis não dão conta de fazer isso aí. Os civis não dão conta, né, os políticos civis não dão conta de consertar o país, e o povo não sabe votar. Então, né, se a gente fosse colocar esse programa para o voto, a gente não ia conseguir eleger esse programa. Então, como o povo não sabe votar, a gente vai fazer uma intervenção e aí vamos resolver os problemas. Quais são os problemas da análise do Alfred Stedman? Primeiro, ele vai considerar os militares como se fosse um bloco único. Eu já falei que você tinha pelo menos dois blocos, né, que eram os moderados e a linha dura. Mas entre moderados e linha dura também tem uma série de outras gradações que às vezes fazem alianças entre si. Então, os militares são, né, um sujeito político, um sujeito coletivo bastante complexo, você não pode reduzir, não pode simplificar, e a crítica que se faz a ele é que na análise ele acaba simplificando os militares. Segundo, né, os militares não somente moderaram a política brasileira, como interviram diversas vezes. O tenentismo, por exemplo, é uma das coisas mais fortes, né? As intervenções diretas dos militares em tomar o poder, governar, influenciar o governo, etc. Segundo a crítica, os militares não exercem apenas o poder moderador. E também, aí você tem uma crítica típica de historiador, que é, né, que essa politologia de inspiração norte-americana, ela busca modelos que consigam explicar toda a América Latina. É por que toda a América Latina tem golpes nessa época. Então, eles buscam um fator comum. Com isso, a crítica é que eles perdem os detalhes históricos específicos, né, de cada país. Por exemplo, o Brasil nunca deixou de ter eleições, embora deixasse de ter eleições rapidinho, né, para presidente, para governador, para capitais e para cidades consideradas de segurança nacional, que é um monte de coisa. Eles sempre quiseram manter as eleições, né? Sempre teve eleição do senador, sempre teve eleição do deputado, para falar, olha, nós não somos nem os hispânicos, nós somos realmente democráticos. Nós sim somos parecidos com os Estados Unidos, mais parecidos, a gente não é uma república de bananas, né? Esse é um fator histórico, é um fator específico da mentalidade dos militares brasileiros. E a vantagem da análise dele é estudar os militares como grupo, né, e também como um grupo que interage com a sociedade, não é um grupo isolado. O segundo sujeito agora é um brasileiro, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos. Ele também, né, vai ser um cientista político, também vai ser influenciado pelos norte-americanos, vai fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, né, só que ele vai estabelecer um viés crítico, né, ele vai começar a trazer esse olhar nacional para esse campo de estudos. Ele vai trabalhar com o modelo da competição política e cálculo de conflito. Então, ele vai ter toda uma metodologia super detalhada para fazer o levantamento de quem são os ministros, quanto muda, qual que é a taxa de mudança de ministro, qual que é a votação. Quer dizer, ele vai fazer um super levantamento das características políticas do período 46 até 64 para tentar chegar numa explicação, né, do por que aconteceu o golpe militar. Ele vai fazer uma
uma interpretação que ela começa a escapar do olhar marxista. O olhar marxista vai falar, olha, o que aconteceu com o golpe de 64? Porque as duas classes fundamentais são o proletariado e a ditadura, e a burguesia, eles entram em confronto e acontece o golpe de 64. Quer dizer, eu estou hiper simplificando, mas quando você vai partir desse pressuposto, quer dizer, de que as mudanças políticas decorrem dos conflitos na economia, dos conflitos pela riqueza, eu praticamente posso usar esse esquema para explicar tudo. E quando eu explico tudo, na verdade, eu não estou explicando nada, né? E a crítica dele é que esse modelo marxista não considera as ligações intermediárias, quer dizer, ele acaba hipersimplificando as relações. Ele vai argumentar que o verdadeiro foco da disputa e o verdadeiro núcleo do problema que levou à ruptura democrática em 64 foram as coalizões no Congresso e as dificuldades de fazer com que essas coalizões funcionassem, né? E aí ele vai dizer que o João Goulart permitiu que houvesse uma dispersão de recursos de poder entre atores, ao mesmo tempo que esses atores vão se radicalizar. Ou seja, todo mundo tinha uma pequena fatia de poder, então, o pessoal à esquerda, o pessoal da extrema esquerda, o pessoal da direita, o pessoal da extrema direita, o pessoal do centro, o pessoal que não era coisa nenhuma, muito pelo contrário, todo mundo tinha uma pequena fatia de poder, tinha uma pequena fatia de recursos políticos, né? E isso levou a uma situação de impasse e de paralisia decisória. Com isso, né, você não tem a possibilidade de sustentação de acordo político. Quando você tem essa radicalização, os acordos políticos não funcionam. Para que eu tenha um esquema de decisões acontecendo no Congresso Nacional, no sistema político, eu tenho que ter acordo e tenho que ter cumprimento de acordo. E aí, quando eu tenho a radicalização, não tem mais acordo. Portanto, não tem cumprimento de acordo e o sistema político não anda. Aí o apoio político fica fragmentado e uma das coisas que ele descobre é uma super rotatividade ministerial. Gente, não sejamos ingênuos. Quem é ministro é quem, vamos dizer assim, representa determinados grupos no Congresso. A pessoa é ministro para isso, né, para representar grupos e para trazer poder, para trazer recursos para determinados grupos. O que ele encontra no período do João Goulart é que nunca teve tanta mudança de ministro, ou seja, isso é um indicador de que a instabilidade do poder no Congresso Nacional era muito grande também. E aí, essa dificuldade de chegar a alguma conclusão, de chegar a alguma decisão e ter dessa paralisia decisória no sistema político brasileiro que leva, né, a um impasse que vai ser resolvido com o golpe de 64. A importância do Vanderlei Guilherme dos Santos, né, é trazer essa importância das questões parlamentares para explicar a questão do golpe, e por fazer essa indicação das relações entre política e as questões estruturais. Ele vai mostrar, olha, as questões estruturais são importantes, as questões econômicas são fundamentais, mas eu não posso explicar nada se eu não passar também pela política, né? pela questão parlamentar, pela questão partidária, pela questão da ocupação dos cargos e assim por diante. Bom, vamos para um pensador marxista agora, para mudar um pouquinho. Nós temos aí vamos dizer assim, a posição do Jacob Borender, né, que escreveu um livro chamado Combate nas Trevas, sobre a luta armada, especificamente. Então, ele é um autor marxista, né, que abordou, historiador que abordou diversos estudos, e também trabalhou com escravidão, outros temas, e ele vai fazer, vamos dizer assim, a discussão por essa lógica mais econômica, vai dizer que essa crise econômica de 62 até 65, ela não é imposta de fora, ela vem dos próprios problemas internos do capitalismo brasileiro. E, portanto, isso mostra que o capitalismo brasileiro já tem uma certa maturidade, já tem uma caminhada própria, né? E aí, a solução para essa crise econômica vão ser medidas recessivas do FMI, que a gente já falou, que é restrição do crédito, desvalorização da moeda, e etc., que são alternativas que são impopulares. E para que se possa implementar essas alternativas, é obrigatório que eu tenha governos fortes, ou seja, um governo democrático, que negocie, que nesse sentido, né, seja fraco, quer dizer que ele não seja autoritário, ele não vai conseguir
segurar as demandas dos trabalhadores, até mesmo de crédito pelos empresários, né, e etc., não vai conseguir segurar essas demandas todas. Daí, né, o regime que saiu em 64 seria, na visão de Jacob Borender, uma decorrência natural da própria crise econômica. Só que ele vai dizer, ele é um dos autores que vai dizer, um dos poucos autores que vai dizer que efetivamente a esquerda tinha chances. Quando ele fala esquerda, ele está falando em revolução, né, comunista mesmo. Ele vai dizer que essa esquerda tinha chances efetivas de tomar o poder em 64. Então, o que explica o golpe é a necessidade de um governo forte para implementar essas medidas econômicas restritivas e impopulares, mas também a prevenção de um processo revolucionário que a esquerda poderia desenvolver. Isso vai acabar sendo uma visão, uma leitura do processo que vai ser muito útil para alguns revisionismos que a gente pode conversar depois. Bom, outro autor, que aí a gente já está pensando mais no final dos anos 70, né, comecinho dos anos 80, é o René Dreyfus, que vai fazer uma análise que também tem um caráter marxista, só que aí, diferente do Jacob Borender, é muito mais sustentada no Gramsci. Ele vai estar procurando o papel dos blocos de poder, dos intelectuais orgânicos no estabelecimento do processo que levou ao golpe. Ele vai fazer um levantamento muito grande. O livro dele é um tremendo tijolo. Depois, quando eu voltar com a câmera, eu mostro para vocês o livro dele, 1964, A Conquista do Estado, e tem muita documentação. Ele faz um trabalho que ele levanta muita documentação e vai desnudar para a gente o que foi o complexo IPES-IBAD, né, que é Instituto de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, eu acho, e Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que foram duas entidades que funcionaram como um complexo único, pelo qual a burguesia local e o capital estrangeiro, os políticos de direita, os intelectuais de direita, etc., se associam, se organizam para discutir a realidade, estabelecer ações conjuntas, fazer propaganda, de modo a estabelecer uma alternativa de poder. E aí é um movimento, né, são instituições que são bem organizadas no sentido de que as pessoas trabalham para essas instituições e são pagas, né, os empresários contribuem financeiramente, as pessoas que trabalham ali fazem um estudo, fazem um release, fazem qualquer trabalho intelectual, qualquer trabalho de propaganda, qualquer trabalho de lobby, né, recebe dinheiro por isso. Então, você tem um processo de boa organização, ele é bem articulado, porque ele conhece pessoas, né, conhece políticos, conhece empresários, sabe com quem conversar, com quem influenciar, e tem acesso a essas pessoas que estão em situação de poder, desenvolve uma ação política coordenada, e quando você olha a lista das pessoas que trabalhavam no IPES, no complexo IPES-IBAD, e você olha a lista de pessoas que assumiram as estatais, os cargos principais, os ministérios, depois do golpe de 64, você vai encontrar as mesmas pessoas, né? Ele vai dizer, né, que no período antes de 64 compunha um sistema institucional e eleitoral, que ele vai dizer que estava em rota de fechamento aos interesses empresariais. A gente já acabou de falar isso, né? Via eleitoral, o sistema político não ia atender os interesses empresariais, porque naquela situação de escassez e de crise, o governo tem que escolher entre beneficiar trabalhadores ou beneficiar empresários e bancos, etc. E o sistema político era democrático e as pessoas não iam votar no projeto que não fosse interessante para elas, né? Pela forma como andava o sistema político e eleitoral, os empresários estavam vendo as portas cada vez mais fechadas para suas necessidades e para os seus projetos. E, ao mesmo tempo, as multinacionais e as empresas associadas às multinacionais, elas tinham um predomínio econômico cada vez maior, mas não tinham uma liderança política com viabilidade eleitoral para representá-las, né? A gente avalia, né, que o trabalho do Dreyfus foi muito importante para destacar esse papel dos empresários do golpe, né, um aspecto que acaba sendo deixado de lado por muitas análises que privilegiaram o papel dos militares só. Por isso que a gente começa a ter uma discussão para dizer que não é ditadura militar, mas é uma ditadura civil-militar.
Só que civil-militar não significa todos os civis. Eu até brinco, né? Se a ditadura é civil-militar, então está todo mundo, porque quem não é civil é militar. Então, né, a gente tem que dizer de outra forma. Talvez o mais correto fosse entender esses civis como civis da classe dominante, né? Civis empresários, civis banqueiros, etc. Então, se fosse nessa lógica, talvez ficasse melhor essa nova denominação. Né? E o outro, não é uma pessoa, mas é um grupo, né, que é o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, que vai argumentar através de muitas pesquisas conversando com os personagens da época. Você tem centenas, milhares de horas de entrevistas com ex-presidentes, com ex-ministros, com todos os sujeitos que fizeram o sistema acontecer, e que trazem as suas memórias do que efetivamente aconteceu naquele período, né? E aí, esse conjunto de pesquisas vai demonstrar aquilo que a gente está colocando ali como caos conspiratório, quer dizer, todo mundo estava conspirando, todo mundo queria derrubar o regime, mas praticamente não tinha coordenação. Quer dizer, você não tinha uma liderança de destaque, você não tinha alguém que falava, não, eu sou o centro e eu coordeno a partir daqui, então todo mundo está conspirando. Então não é à toa, quando alguém fala, mas o Olímpio Mourão Filho queimou a largada lá com a Operação Popeye. Sim, mas poderia ser qualquer um, porque esse grupo não estava sistematizado, organizado por uma liderança. Todo mundo tinha, né, uma certa quantidade de poder. Isso é demonstrado pelo seguinte: aqueles militares que estiveram envolvidos na preparação do golpe não foram os mesmos que fizeram o golpe acontecer e não foram os mesmos que mantiveram o regime. Inclusive, não é impossível que alguns militares que tenham preparado o golpe tenham sido caçados também depois, né? Você vai ter uma atuação desestabilizadora, que é isso que o IPES faz, né? O IPES e o IBAD fazem, que o René Dreyfus indicou muito bem. Você vai ter, né, que é um processo de propaganda mais, aí você vai ter essa conspiração golpista, que é mais o lobby, o contato, a organização das pessoas para tomar o poder, e você vai ter uma ação militar. E o que essas entrevistas demonstram é que essas três coisas são processos diferentes, mas as três coisas precisaram acontecer para que o golpe pudesse ter tido sucesso. E todas as pessoas que participam do processo dizem que o apoio militar norte-americano não foi importante, né? Que houve todo um processo ali de acompanhamento, de coordenação, de apoio, mas que o apoio militar americano não foi importante. De fato, né, no dia 2 de abril, quando a coisa já estava praticamente definida, é que os navios, né, a frota norte-americana estava começando a chegar no nosso litoral para garantir. Então, a coisa já tinha terminado quando o reforço militar norte-americano estava chegando. Então, esse é o fim da nossa apresentação. Vou voltar aqui para a nossa tela, só um instantinho. Aí, acho que vocês estão me vendo agora? Então, acho que a gente pode voltar aqui para as questões, né? Eu vou tentar ir, voltando aí do final para o começo, ou melhor, do começo para o final, eu posso acabar perdendo, não sei se alguém anotou essas perguntas, quiser me passar. Eu anotei as perguntas. Obrigado, Jana. Você quer que eu leia todas elas e faça um bloco das perguntas que já foram? Sim, por favor. Oi. Peraí. Oi, Jana, tá aí? Voltei. Então legal. Tá. Eu acho que eu anotei todas, são 4 perguntas. Eu vou ler todas, e daí você decide qual que você responde primeiro, tudo bem? Tá legal. Do Aurino Francisco, ele perguntou 2 vezes. Quais as similaridades com os apontamentos de Santos, violência, paralisia política e decisória, com o cenário brasileiro atual? Quais horizontes de expectativas nos aguardam? Daí, a Andréia Moraes Lamin perguntou: o anticomunismo pode ser considerado como um elemento fundamental para a efetivação do golpe?
O Heitor Ferreira, Schubel Ferreira, não sei, Heitor, se eu falei seu nome certo. O quão grande foi a influência norte-americana nesse processo do golpe? E o Sandoval Cruz perguntou se a oposição não tinha caráter fascista ou anticonstitucional. Tá. A oposição ao Jânio Quadros e ao Jango, no caso. Certo. Bom, acho que é inevitável, né? Toda vez que a gente pensa no processo no passado, a gente acaba fazendo comparações com o momento que a gente está vivendo hoje. Tanto para a chegada do atual presidente ao poder, quanto agora a ameaça para derrubá-lo, elas têm similaridades com esses processos do passado. Então, de certa forma, esse modelo, né, da paralisia decisória, que acaba aparecendo para explicar o João Goulart, de certa forma aparece também para Dilma. Agora, a paralisia decisória não quer dizer que o Jango não teve competência, ele próprio, né, para garantir essa situação, ou que a Dilma não teve competência, ou que o Bolsonaro não teve competência. Acho sempre complicado fazer essa comparação, mas, enfim, né, vai lá. O fato é que, assim, as condições que foram estabelecidas, as condições que esses presidentes encontraram, fizeram com que se tivesse um jogo praticamente de equilíbrio ali de forças, né? E aí, nenhuma força, isso é o que se diz do Bolsonaro hoje, nenhuma força consegue fazer com que o governo Bolsonaro avance, quer dizer, que ele seja capaz de fazer alguma grande modificação sozinho, quer dizer, as modificações que ele quer fazer, e nenhuma força consegue derrubar o Bolsonaro. Então, ele nem se mexe, nem decisões são tomadas, nem o Bolsonaro é derrubado. Então, você está num processo aí que até, talvez, assim, mais de equilíbrio de forças do que a própria situação pré-64, né, que aconteceu com o João Goulart. É lógico que a gente tem um fator que é completamente diferente. Bom, as realidades são completamente diferentes, né? A gente tem uma situação bastante distinta, mas o que realmente muda, assim, de forma total, o quadro é a pandemia da Covid-19 hoje. Isso é um fator de paralisia, assim, que a gente não sabe exatamente como funciona, para onde que vai, como que vai existir, como que vai deixar de existir. Então, acho que, de certa forma, esse tem sido um grande fator, né? Quando você empurra o governo para uma paralisia decisória, a tendência é que ele seja derrubado. Só que isso não funciona hoje para o governo Bolsonaro. Não tem funcionado porque, assim, é uma situação muito diferente das outras situações de derrubada, né? Do João Goulart e da Dilma, por exemplo. Aí a outra era sobre a questão do anticomunismo, né? Tinha uma discussão ali sobre o papel do anticomunismo no processo. Eu esqueci direito exatamente qual era a pergunta, Jean. Você pode dizer... Quer que eu leia novamente? Por favor. O comunismo pode ser considerado como elemento fundamental para a efetivação do golpe? Eu diria que não é elemento fundamental. Ele é um elemento significativamente importante, porque qual foi o papel do anticomunismo? Foi colocar a marcha da família com Deus, pela família, e etc., etc., na rua. Ou seja, produzir o apoio popular para o golpe de 64. Então, ele teve esse papel. Só que, vamos pensar assim, só o anticomunismo ia garantir as coisas. Se a gente não tivesse anticomunismo, também não ia ser um fator para não acontecer o golpe. Então, a gente pode dizer assim, é um fator que é significativo, mas não é fundamental. Ele é um acessório, ele é um dado de contexto que é importante, mas que não é decisivo. De certa forma, eu ouso dizer, né, até de onde eu consigo conhecer esse processo, que a participação norte-americana também não foi decisiva. Ela também não teve essa característica. Quer dizer, se os norte-americanos tivessem falado do Goulart, eu acho que mesmo assim o golpe ia acontecer, não ia ter muita saída, não, porque a onda estava organizada. É lógico que isso nunca iria acontecer, porque a própria organização dessa onda de movimento, de articulação, de conspiração para derrubar o Goulart incluía os norte-americanos, né? Incluía supervisão, incluía apoio pontual, etc. Mas também não foi o fator decisivo.
Eu esqueci, na verdade, eu vou esquecendo a pergunta, né? Quando você faz todas uma vez, eu acabo esquecendo. Ok. O quão grande... você já falou da influência norte-americana, que o Heitor perguntou, e daí ficou faltando, então, a do Sandoval Cruz, que pergunta se a oposição ao governo do Goulart e do Jango tinha caráter fascista ou anticonstitucional. Então, eu acho que a gente não pode usar a categoria de fascismo para esses grupos, porque a gente está lidando basicamente com setores de inspiração liberal. Então, quando eu penso, por exemplo, os militares que querem fazer esse golpe, eles são os militares que lutaram com os americanos contra o fascismo lá na Itália. Então, Castelo Branco, por exemplo, tem uma admiração muito grande dos Estados Unidos e tem um apreço muito grande pela democracia, pelo republicanismo, pelo formalismo e etc. Então, eu não posso colocar esse sujeito como um sujeito fascista, né? Agora, e também o empresariado, sei lá, eu acho que assim, você tem um interesse econômico que vai ter que se expressar de alguma forma, que se for preciso ele ser violento, ele vai ser violento, né? Se não for preciso, ele vai ser democrático, mas ele tem que ser atendido. Mas cedo ou mais tarde, essa força vai acabar se impondo, porque ela significa muito poder. Eles têm muito poder, só que eles não tinham poder político. Então, o que faltava era eles chegarem ao poder político. E essa não é a lógica. A lógica fascista não é a lógica desses grupos. Ela é mais a lógica nesse sentido de defesa do capitalismo, anticomunista, do que necessariamente a lógica fascista, porque ali, lógico, a coisa ainda está muito, muito quente, né? A memória da luta do Ocidente, mesmo do comunismo contra o fascismo, ainda está muito, muito quente. Agora, isso não impede que eu tenha setores armados, tanto nas Forças Armadas, quanto nas polícias, quanto no empresariado, que tenham uma tendência fascista. Quer dizer, que tem uma tendência anticomunista armada, ou seja, de eliminação física desses sujeitos, que não tem apreço nenhum pela democracia, né, que não tem apreço nenhum pelas instituições, pela república, pela liberdade, pelos deveres democráticos, por nada. Então, em resumo, não se trata de uma posição fascista, né, mas ela não impede o desenvolvimento de práticas e pensamentos proto-fascistas. E eles vão ganhar uma grande dimensão a partir do momento que esse grupo que tentava conter, né, ao máximo ali a tortura, o fechamento do regime, a transformação absoluta de uma ditadura, né, completamente bem definida, fechada, etc., esses grupos vão ganhar espaço e vão crescer. Acho que, de certa forma, vão crescer da mesma forma que os setores da luta armada da esquerda também cresceram, porque eles acabaram não vendo, né, ou eles acabaram provando a sua tese. Está vendo? A democracia burguesa nunca vai dar transformação para ninguém. Então, eu faço essa leitura, mais ou menos. Aí, acho que chegaram perguntas novas, né? A gente já esgotou as perguntas né, durante a fala. Já esgotamos. Agora é só as que o pessoal escreveu depois. Eu anotei aqui. Você quer que eu continue fazendo a mediação, Sérgio? Eu agradeço, Jana. Tá. Você prefere que eu faça uma pergunta e você responde, ou eu faço um bloco? Acho que uma por vez, porque eu esqueço, sou cabeça dura. Tá, ok. Então, aqui, vou pela ordem que elas foram feitas. O Sandoval Cruz perguntou os fatores quase inexistentes da resistência ao golpe foram quais? A greve do transporte apenas? Não, a impressão que eu tenho é que, de certa forma, quem poderia resistir ao golpe estava cobrando do governo. Então, não estava naquela posição, estamos fechados com o Goulart contra não sei lá o quê. De certa forma, eu acho que esses movimentos foram surpreendidos pelo golpe. E eu acho que outro fator que penso que fica claro é que o nível de organização que a direita pensava que os movimentos populares tinham e que os próprios movimentos populares achavam que tinham, era muito subestimado, era muito superestimado.
Então, tanto os movimentos populares, tanto quem poderia resistir, quanto quem estava atacando esses movimentos, superestimavam o poder desses grupos. Então, se sindicatos, movimentos sociais, né, eles tinham pouca força para resistir, muito menos força ainda tinha aquele pessoal que queria transformar o Brasil em Cuba, como dizem, né? Ou seja, as pessoas que naquele momento pensavam em luta armada. Eu diria assim, esse pessoal em 64, se fizesse uma assembleia, se reunia todo mundo dentro de uma Kombi, né? Ou no ônibus, no máximo, assim, 40 lugares, quer dizer, eles não iam fazer uma revolução armada. Então, eu acho que tem uma superestimação do quanto esses setores realmente estavam organizados para resistir à ditadura. Acho que podemos seguir. Ok. Eu estava na dúvida se meu áudio estava ligado. O Paulo Aires perguntou se as reformas curriculares educacionais de 68 e 71 no ensino básico superior podem ser interpretadas como um controle ideológico favorável ao regime. Também, porque, na verdade, essas são reformas que buscam uma modernização, né, do ensino, de acordo com a influência estrangeira e com fatores que já se pensava antes do golpe. Então, a gente fala, estudos sociais, o golpe. Não, estudos sociais era uma alternativa que já vinha sendo estudada antes, né? Já vinha sendo estudada ali na época de João Goulart. Lógico que não com toda essa cara. Então, foi uma tentativa de modernização, só que não foi uma tentativa de modernização pensada para a realidade brasileira. Ela foi pensada de acordo com a realidade norte-americana. Né? A ideia de universidades com departamentos, né, reforma universitária, ou a lógica, né, de como se faz a mudança na educação fundamental, no ensino, naquela época ele fala primeiro e segundo graus, né? E aí a propaganda ideológica ela entra no pega carona nesse processo. Ela não é exatamente a perspectiva para isso, né? A reforma não foi pensada exatamente nessa, ou pelo menos a explicação que vem no vezes nessa lógica, mas aí você tem uma carona para morais cívicos, estudos sociais, o SPB, e principalmente eu vejo assim, mais nas comemorações cívicas do que até no próprio conteúdo, né, da educação. Outras perguntas? Ok. Tem um comentário, não sei se é uma pergunta ou não, mas a André escreveu assim: existe uma versão que a notícia do apoio militar dos Estados Unidos teria levado João Goulart a não resistir. Não sei até que ponto isso chegou para ele, porque não é uma coisa documentada. Logicamente, né, as pessoas sabiam disso e certamente isso acabou vazando. A versão que a gente tem hoje é que quando ele percebe, quando ele vai para Brasília buscar apoio e não consegue, ele vai para o Rio Grande do Sul e percebe que as tropas do Rio Grande do Sul também já estão aderindo ao movimento, quer dizer, ele demorou demais para tomar uma ação, ele percebe que ele não tem condições de resistir. Quer dizer, tendo Estados Unidos ou não, ele tinha, assim, se muito, né, se ele conseguisse muita coisa, seria rebelar aquelas guarnições do Rio Grande do Sul que se aliaram ao Brizola na cadeia da legalidade, então é muito pouco. E aí, sim, tá bom, vamos lá, vamos para a guerra, a gente vai se matar. Mas quem que é o culpado por se matar? Quer dizer, quem que é o culpado por manter uma guerra civil numa condição em que você não tem a menor chance de ganhar, porque você só tem algumas guarnições só de um estado do sul do país? Mas seria uma espécie de revolução constitucionalista de 32, acontecendo em 64, né, 32 anos depois. E aí a decisão do Jango me parece que vai por essa lógica, né? Ele vai ser cabeça fria e vai falar, não, eu já estou sendo deposto, eu não quero entrar para a história também como o cara que resolveu resistir, que as pessoas morreram à toa. Essa explicação eu acho que é mais decisiva, porque a notícia do apoio norte-americano, ela só se confirma mesmo, em termos documentais, nos anos 80. Então, até então, assim, alguém poderia ter essa informação, poderia ter passado para ele, mas eu, no lugar dele, não teria certeza se isso realmente seria efetivo ou não. Eu acho que foi mais o fato de que ele perdeu o segundo exército em São Paulo e chegou no Rio Grande do Sul e as tropas estavam titubeando, né? Se apoiariam ele ou se não apoiariam. Eu acho que foi mais isso. Daí, na sequência, temos a pergunta do André Luiz, que é: em que medida podemos fazer uma similaridade entre os militares no poder hoje com o momento pré-golpe de 64? Pré-golpe de 64? Então, no pré-64, você tinha alguns militares que estavam no poder, mas
completamente sob o controle dos civis, quer dizer, estavam dentro do sistema democrático, né? Pós-64 já é outra conversa. Os militares no poder hoje, eles chegaram, a gente não pode esquecer que eles só chegaram ao poder por conta, e aí, assim, é opinião mesmo, né? É o tipo de coisa que eu defendo, eu acho que os estudos vão confirmar essa visão, quando a gente estiver mais distanciado, tiver mais documentação, etc. Então, por enquanto, não é alguma coisa que está sustentada em documentação e estudos, é uma avaliação que eu faço. A gente não pode entender que os militares hoje chegaram ao poder, né, de forma absolutamente limpa, democrática, tranquila, como, por exemplo, o general Mourão falou numa universidade norte-americana. O cara fez uma pergunta de 1 minuto, dizendo o que vocês vão fazer de diferente que os militares não fizeram em 64. E ele falou, a grande diferença é que nós somos eleitos. Eu teria uma preocupação com essa resposta. É o tipo de lacração, que as pessoas batem palma, falam, sei lá o quê, mas a minha preocupação é, vocês teriam sido eleitos efetivamente se a Dilma tivesse ficado até o final do mandato? Ou, né, eu consigo desconsiderar completamente, desligar a eleição do Bolsonaro do processo que derrubou a Dilma e que elegeu o Bolsonaro? Não, é o mesmo processo, né? O processo que derrubou a Dilma começa na Lava Jato, começa na mudança do papel do judiciário, lógico, vai levar uma situação de isolamento e de paralisia decisória da Dilma que facilita o impeachment, mas a eleição do Bolsonaro vai acontecer porque o ministro da Justiça dele impediu o Lula. Eu não posso falar que esse é um período normal, que nós somos eleitos democraticamente, porque isso pode ser diferente, né? Os militares ali têm uma situação completamente diferente da que tinham antes de 64. Antes de 64 estavam dentro de um contexto democrático e eleito. Hoje eu não digo isso, eu não consigo dizer isso com tanta facilidade. E principalmente quem está no governo Bolsonaro hoje é o pessoal da reserva. O pessoal da reserva, historicamente, é mais radical do que o pessoal que está na tropa, né? Então, eu acho que esse é outro fator que diferencia muito os militares no poder hoje dos militares no poder antes de 64. Ok. Antes de eu continuar, Serra, assim, eu tenho 13 perguntas aqui. Uhum. Então, tem que ver quantos você quer responder mais. Né? Eu tenho 13 ainda para fazer. Eu acho que daqui a pouco você vai ter que fechar. Senão a gente não para. Mas só para você pensar aí, se você dá um ultimato ou pergunta agora, não pergunta mais. Então, vamos lá. Ou pergunta agora, não pergunta mais. Então, na resposta da próxima pergunta, a gente fecha as inscrições para perguntas, né? E aí eu vou tentar responder todas, mas a gente vai, eu acho que como a gente começou 7h10, a gente pode ir até 9h10, que é mais ou menos o que a gente planejou, porque até começa a ficar cansativo para todo mundo, e daí eu tento responder tudo até 9h10. O que não der, a gente pode tentar começar amanhã respondendo, né? Poderia ser uma saída. Ok? Ok. Vamos lá. Seguindo, a Elis perguntou como abordar temáticas sobre ditadura diante de um governo que implementa escola sem partido. Bom, eu acho que o maior desafio é levar a ditadura para a sala de aula. Eu acho que, assim, ninguém tem que estar preocupado de fazer apologia disso ou fazer apologia daquilo. Ninguém tem que estar preocupado de, entre aspas, falar mal de militares ou falar bem de militares na sala de aula. Eu acho que essa não é a preocupação. Eu acho que a única preocupação que a gente tem que ter é levar esse assunto para a sala de aula e falar sobre esse assunto de uma forma muito, muito simples, muito objetiva, né? Sem qualquer tipo de consideração de juízo de valor. Por quê? O que nós estamos percebendo é que o maior problema que nós temos no que se refere ao conhecimento do regime militar, isso pelas pesquisas que a gente vem desenvolvendo na universidade, é que as pessoas não sabem, elas não conhecem esse assunto. Os professores não conseguem chegar nesse assunto, eles falam muito pouco, até praticamente não falam sobre esse assunto. E aí as pessoas acabam ficando, quando querem saber sobre o regime militar, acabam ficando com aquilo que tem na mídia, com aquilo que tem na rede social. Ora, aquilo que tem na rede social são aqueles conteúdos que são mais impulsionados por dinheiro. Não é natural a coisa, não, né? É uma coisa que é comprada, o Facebook é comprado, o
WhatsApp é comprado, essas coisas todas funcionam na base do dinheiro, né? O like é dinheiro e fazer a coisa ter engajamento, divulgação também é o dinheiro que entra ali. E aí, quem tem dinheiro para fazer informação sobre ditadura é o pessoal que está mistificando, infelizmente, é o pessoal que está distorcendo e utilizando a ditadura para campanha ideológica. E daí as pessoas acabam sabendo sobre ditadura nessas fontes. Então, o importante é que a gente ensine esse assunto, né, nas escolas. E aí, a partir disso, as pessoas vão acabar sabendo, olha, os militares fizeram uma política tecnológica muito interessante. Eles fizeram, por exemplo, enquanto todo mundo tentou fazer coisas mirabolantes na época da crise do petróleo, os militares propuseram para o álcool, chamaram o pessoal da universidade, falaram de uma alternativa renovável para os combustíveis. Não funcionou na época, mas hoje tem um negócio super legal que é carro de combustível. Quem mais no mundo tem carro de combustível? Né? Então, assim, não tem nenhum problema você perceber que a ditadura militar fez uma série de coisas interessantes. Amanhã a gente vai ver, por exemplo, né, quem não gosta do Lula e gosta dos militares, ou vice-versa, quem gosta dos militares e não gosta do Lula, acho que eu falei a mesma coisa, né? Vocês entenderam? Vai perceber que a política econômica da linha dura dos militares, ele é muito parecida com a linha econômica do Lula e da Dilma. Né? As opções econômicas são muito parecidas, tanto que o Delfim Neto batia a palma para o Lula e para a Dilma. Quer dizer, né, eu acho que assim, dá para a gente falar desse assunto sem precisar ficar se apaixonando, mas a gente tem que falar sobre esse assunto. Da mesma forma que a gente tem que falar com militares, fizeram o Proálcool, né, fizeram a Embraer virar a empresa que ela se tornou antes de ser vendida para a Boeing e depois devolvida porque não gostaram, fizeram várias coisas interessantes, mas também foram coniventes e muitas vezes estiveram envolvidos com tortura, com corrupção, né, que o fato de você ter pouca violência na ditadura não significa que tinha pouca violência porque estava cheio de polícia na rua e militar na rua o tempo todo, mas porque era um outro tempo no que se refere à criminalidade e às drogas. Então, eu acho que assim, qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer em sala de aula para que os alunos tenham uma opinião equilibrada sobre a ditadura? Ensinar a ditadura. Ok. No mesmo espírito, Emerson perguntou, no que diz respeito ao conhecimento histórico escolar, qual ou quais interpretações apresentadas seriam mais coerentes para trabalhar na educação básica? Acho que fazendo referência à sua exposição. Uhum. Eu penso que a gente precisa passar os principais acontecimentos, né? Eu acho que na escola a gente não precisa estar tão preocupado com essas grandes interpretações. Eu acho que até o mais interessante é mostrar que existem interpretações diferentes. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado na escola é não dar espaço para interpretações que não têm o crivo da universidade. Quer dizer, explicações, interpretações que surgem com objetivo político, com grupinhos assim que monarquista, grupo de extrema-direita, grupo que tem interesse político específico e não está preocupado com a universidade. Você vê o documentário desse pessoal, não bota um historiador, ou se bota um historiador, coloca aquele cara que é proscrito e que ninguém dá atenção para ele, que é um fator importante na ciência, né? Você ser discutido, você ter o seu trabalho discutido, né, e criticado, etc., é uma coisa importante. Se o sujeito nunca cheirou nem fedeu na universidade, ele está na universidade, e é ele que está falando no documentário, desconfie. Fica por aí. Ok. O Aurino Francisco perguntou por que o movimento estudantil não conseguiu maior êxito em 64 e se existiam caminhos melhores no combate do que o que foi escolhido pelos movimentos. Então, é interessante que em 64, especificamente, o movimento estudantil, no golpe de 64, o movimento estudantil não é um ator dos mais importantes. Eu acho que, nesse momento, né, o movimento estudantil está organizado em torno de propostas para a cultura, ele está agindo, mas ele não está estruturado como um movimento político para fazer uma ação coordenada específica. Ele está lá, fazendo a disputa cultural, está trabalhando, está organizando as pessoas, mas ele não está funcionando ainda como um movimento que busca uma transformação social. Eu diria assim, de certa forma, esse movimento está mais preocupado em cobrar do João Goulart, e cobrar dos governadores, e cobrar dos reitores determinadas coisas,
do que estar avaliando a conjuntura e sabendo que vai acontecer um golpe. Então, da mesma forma, acho que tem várias surpresas aí, né? O golpe, ele surge, as pessoas falam, vai ter um golpe, vai ter um golpe. Mas quando o golpe acontece, ninguém está preparado para resistir a ele. Primeiro, nem as pessoas que estão dando o golpe estão preparadas para o golpe dar certo. Elas estavam esperando um combate, né? Estavam imaginando que ia ter uma grande resistência e se enganaram, porque não teve. Quanto as pessoas que não eram favoráveis a esse tipo de coisa, ao golpe. Então, elas também, né, acabaram resistindo. E os primeiros anos da ditadura, principalmente até o final do governo do Castelo Branco, a discussão é sempre a mesma. A gente vai ter eleição ano que vem, isso é só uma intervenção para arrumar a casa e já devolver o poder para os civis. Então, não mobiliza. Né? As pessoas não vão se mobilizar para lutar, para derrubar o governo do Castelo Branco, etc. Em 65, o Congresso toma uma decisão baseada na pressão dos militares, dizendo assim, olha, acho que no final de 64, dizendo assim, olha, 65 não tem eleição, vai ser em 66, vai ser no final, e vai ser indireta. Aí as pessoas falam, não, peraí, mas acho que não vão devolver o poder pra gente. Não, vão sim, tal, porque o fulano vai ser candidato, o fulano está cassado, não pode ser candidato. Ah, mas tem aquele outro que pode ser candidato, está cassado também. E aí as pessoas vão começando a perceber que o negócio é um pouco mais complicado do que parecia. Então, a gente tem uma pergunta sobre a igreja, né? A igreja católica, ela apoiou entusiasticamente o governo, mas logo no começo ela já começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Ela falou, epa, peraí, né? Veio para... Porque o discurso é assim, a gente vai acabar com o comunismo, com a bagunça e com a corrupção. E aí você percebe que essas coisas começam, que não é exatamente isso que eles vêm fazer. Eles acabam vindo fazendo uma série de outras coisas e vão fechando. Então, eu acho que a resistência, não só do movimento estudantil, do movimento sindical, dos movimentos sociais de uma forma geral, ela acaba sendo descoordenada em 64, e logo depois de 64, ela está meio que num compasso de espera. É em 68, sim, que você vai ter a clareza de que o regime vai fechar, né, que aí você passa a ter, assim, o próximo presidente eleito de forma indireta, e você percebe ali que a coisa não está dando no sentido de voltar à democracia, e aí sim, o movimento estudantil e outros movimentos se articulam para fazer grandes movimentos para mudar o sistema político. E aí, em 68, que você vai ter a maior tensão que vai levar ao fechamento do regime, que é aquilo que a gente vai ver amanhã. Na sequência, se você poderia comentar sobre a aplicação do bonapartismo no golpe e no pós-64. O Márcio perguntou. Vou ser bem sincero, eu estudei faz tempo esse negócio do bonapartismo, já esqueci. Eu lembro que você tem, assim, um sujeito, né, que vai a partir de um pequeno grupo, para estabelecer uma autocracia, né? Não sei se é nesse sentido que do bonapartismo, se eu não estou errando, eu não vejo muito isso. Eu vejo mais, né, em 64, muito mais um movimento de classe mesmo. Eu vejo uma classe social e várias classes associadas. Tanto que, assim, os caras tomam o poder e falam, bom, beleza, e agora? Quem que vai ser o nosso Napoleão Bonaparte, o nosso Luiz Bonaparte? Né? Porque não tinha um líder antes. Então, você não tem esse tipo de figura. Você tem mais um movimento com muitíssimas cabeças que depois vai ter que chegar a escolher alguma pessoa. E o Castelo Branco, por exemplo, não funciona. Ele tenta não funcionar como um ditador. Ele tenta falar, não, vou fazer eleição, eu vou devolver o poder aos civis, e ele não consegue. Você percebe que ele tem um desejo sincero, porque, né, ele é um admirador da democracia, e o cara não consegue fazer esse retorno à democracia acontecer, porque a conjuntura vai mudando de uma forma mais rápida do que ele consegue dar conta, e, inclusive, a resistência, né, dos grupos mais autoritários dentro das próprias Forças Armadas. O Castelo Branco tinha horror a ser considerado um general que faria um pronunciamento de uma república de bananas. Né? Ele tinha horror de ser confundido com esse ditadorzinho da Guatemala, do Panamá. Ele falava, não, onde já se viu. Aqui no Brasil nós somos outra coisa, nós somos quase americanos, nós somos quase europeus. Então, isso é só uma coisa provisória, não vai ter. Né? Então, a gente tem muito assim, esse pudor todo. E aí você tem uma massa, né, alguns intelectuais de direita, economistas, mas principalmente, né, representantes do poder de classe mesmo, do poder econômico, e militares que essa massa toda vai interagindo e vai fazendo com que o regime se feche cada vez mais. Então, eu não vejo
se eu estou lendo certo, né, se é o grande conceito geral, se eu não estou errando muito no anarquismo, eu não vejo tanto assim nesse momento. Depois você me corrige se eu estiver errado, Márcio. Ok. Nessa você respondeu 2 outras já, então nós temos os 5 antes de acabar. Então, eu tenho uma que eu não sei se é comentário ou se é uma pergunta, Double Day, escreveu assim, por que o impacto da ditadura no interior foi amenizado? Então, não sei se você quer comentar um pouquinho, Sé. Deixa eu contar uma história. Pro meu doutorado, eu entrevistei algumas pessoas, e uma delas era seminarista, num seminário de padres norte-americanos. E aí ele falou que nesse seminário os padres deram metralhadora para ele, fuzil para eles, né, para os seminaristas, e eles começaram a treinar tiro, começaram a treinar tática de guerra, porque eles disseram que o comunismo estava vindo. Isso foi em 62, 63, o comunismo está vindo, então você tem os padres ensinando os seminaristas a fazer contra-insurgência militar, né? E ele falava, eu estou esperando o comunismo até hoje. Isso já era 98, 99, 1998, 99. E aí, assim, nunca chegou esse tal desse comunismo. Eu penso o seguinte, nas cidades menores, a oposição ao regime era praticamente inexistente. Né? Os sistemas de alianças, os sistemas de poder político nas cidades menores, eles são muito mais vinculados ao poder regional e ao poder central, até por uma questão de sobrevivência. Então, a resistência, né, política ali, ela é muito mais difícil. Então, inclusive, o apoio à ditadura nessas regiões é muito maior. Nas pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que quanto maior a cidade, mais eu tenho rejeição às afirmações que são favoráveis à ditadura. E quanto menor a cidade, a situação contrária. Eu penso isso, tem a ver com as estruturas de poder e com a impossibilidade de estabelecer uma resistência, mas principalmente com o fato de que, por não ter essa resistência, nessas cidades praticamente não teve gente que desapareceu, né? Gente que resistiu e que foi morto, que foi torturado, e famílias que foram atingidas. E quanto maior a cidade, mais você encontra esses casos e, portanto, mais você encontra essa resistência. Ok. Giovanni perguntou qual a diferença desse momento e da campanha para a legalidade no sentido da resistência política, uma vez que os atores são os mesmos. Pois essa é uma excelente pergunta, né? Por que em 64 a gente não tem o mesmo processo de resistência que a gente tem em 61? Eu acho que em 61 você não tem tanque na rua. O modelo de 61 ainda é o modelo de todas as intervenções militares que acontecem de 46 até 61. 61 é a última vez que acontece esse tipo de coisa, que militares vão para o poder e fazem uma condição, depõem o cara, colocam o outro, criam uma tensão, organizam e voltam para o quartel. 61 é o último momento que isso acontece. Então, a mobilização militar, a avaliação que eu faço, ela não é tão grande quanto 64. Qual é a grande diferença de 64? Coluna de tanques que saem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E uma conspiração que já está toda pronta, que está toda construída. Então, 61, eu não tenho IPES e IBAD e Igreja Católica organizando uma tomada de poder de alguma forma. E em 64 eu já tenho. Então, é por isso. Os atores são mais ou menos os mesmos, mas a conjuntura mudou terrivelmente. Ok. O pessoal que está saindo, gente, só falta 3 perguntas, tá? Não se preocupa, não. Eu tenho do Guilherme Selber. Os militares que se opunham ao golpe foram perseguidos no primeiro momento da ditadura? Foram. Quando sai o ato institucional número 1, que na verdade assim, não tinha número porque eles achavam que ia ser o único, né? Você já tem a cassação de dezenas de militares. Então, no próprio momento ali, o AI1 ele sai entre 1º de abril e 11 de abril, sextamente o dia. Mas ele já estabelece as regras novas e ele diz assim, olha, quem manda é fulano, a junta é tal, beltrana, ficam inoperantes os artigos da Constituição de 46 e essas pessoas aqui são caçadas, perderam os direitos políticos, ou esses funcionários perderam o emprego, esses caras perderam a patente militar.
você já tem, de saída, uma série de militares que são destituídos, né? Ao longo do processo, até 67, 68, você tem 8 mil militares que vão perder o cargo. Então, não é pouca gente. Lembrem que um dos fatores que leva ao golpe de 64 é a revolta dos marinheiros, né, dos soldados que queriam sindicalizar e que estavam junto com o João Goulart. Esse pessoal, assim, a cabeça cortada no primeiro momento, perde a patente, perde o emprego no primeiro momento. E outros vão seguindo lá para frente, vários outros vão sendo demitidos, vão sendo caçados até a situação normalizar. Então, talvez, assim, em termos numéricos, sem contar os indígenas, né, porque você tem também um cálculo hoje que diz que de mortes de indígenas por causa das ações ou das omissões da ditadura militar, você tem em torno de 8 mil índios que morreram, né, diretamente ali nos confrontos que acabaram sendo produzidos ou ignorados pelo poder público nesse período. Então, umas 8 mil pessoas. Outro grupo que é quase essa mesma dimensão são os próprios militares contrários à ditadura, né? Eles são um grupo muito grande de milhares de pessoas que acabam sendo prejudicadas. Então, sim, né, eu acho que esse é um fator importante para a gente considerar. Humberto Pazzotti perguntou o que acha da bibliografia de Thomas Skidmore sobre a ditadura militar. A omissão ou constrangimento dele ao citar e envolver os Estados Unidos no golpe é um indício de falta de credibilidade do autor sobre o assunto? Então, eu acho que o Skidmore, ele faz livros, né, que são muito interessantes para você acompanhar o fio do processo histórico que está acontecendo, mas ele só afirma coisas sobre as quais ele tem documentação. Então, o que ele traz de documentação sobre a participação norte-americana no golpe é o que ele tinha na época. Lembra que ele escreveu esse livro no final dos anos 70, no começo dos anos 80, né? Na verdade, Castelo Tancredo ele vai escrever isso na metade dos anos 80. E nesse momento a gente não tem essa documentação sobre a participação, né, documentação decisiva sobre a participação norte-americana no golpe. Eu acho que é mais por isso que ele não traz essa informação. Eu ia dar o spoiler, né, sobre o Amaury Cruel. O que acontece é o seguinte: a comissão, na verdade, de São Paulo vai entrevistar um militar reformado, que pediu baixa do exército, falou, não fico mais aqui nessa bodega, porque ele é o cara que presencia a situação, ele que arranja o lugar para uma reunião entre o Amaury Cruel, um grupo de militares favorável à deposição do Goulart, e o pessoal da Fiesp. E o grande assunto em torno do qual o pessoal se reúne são malas e dinheiro. Ou seja, o que ele testemunha é que a decisão do Amaury não foi por conta de que eu resolvi ficar com a revolução porque eu sou contra os comunistas, o pessoal botou a mala preta na mesa, né, com alguns milhões de dólares, e aí o cara falou, não, então eu estou com a revolução. Qual é o fato? Quer dizer, pode ser que é o coronel Erimar Carvalho, se não me engano, uma coisa assim, dá para procurar por aí. O que eu posso dizer, né? Ele pode estar mentindo? Ele pode estar mentindo. Qual que é o fato? Ele fala assim, o cara pegou esse dinheiro e comprou fazenda, lá na Bahia. E depois que eu falei para ele que eu ia denunciar ele pediu para sair do exército. Ele pediu baixa do exército para cuidar das suas fazendas. Não sei se é verdade o que o Anel está falando. O fato é que o Amaury Cruel, depois do golpe, comprou fazendas na Bahia e o Amaury Cruel pediu baixa exatamente no período que o coronel Elimar falou. Então, assim, a gente não pode fechar, mas a gente já tem alguns elementos que apontam para isso. Então, isso, por exemplo, é o tipo de coisa que o Skidmore não tem, porque ele escreveu 15, 20 anos antes da gente saber isso. Então, eu imagino isso aí. Ele é um autor honesto, né? É um autor até o ponto que eu sei, o cara justo, mas ele não tem documentação para fazer afirmações sobre coisas que a gente sabe hoje, principalmente essas coisas. Quer dizer, participação dos Estados Unidos no golpe, todo mundo sabe desde sempre, né? Só que a gente não tem o documento para dizer, olha, efetivamente foi isso. Você tem a acusação dos Estados Unidos do golpe desde que aconteceu o golpe. Tem o primeiro cara lá, o Edmar Morel, que escreve assim, o golpe começou em Washington, ele escreveu em 65.
né, é um jornalista, trazendo assim várias evidências, várias evidências não, vários indícios de que isso teria acontecido. Mas a documentação que os Estados fala assim, não, definitivamente nossa participação no golpe foi essa, isso só saiu 4, 5 anos atrás, então eu acho que é mais por aí. Ok, última pergunta. Além de responder a pergunta, eu vou pedir para você no final comentar um pouco da sistemática para amanhã, os textos que eu anotei, que diz que não recebeu o texto, depois eu te mando, porque tem umas dúvidas rolando, quem que vai receber, quando que texto que é para amanhã. Tá. Mas a última pergunta é, professor, como você vê, da Cíntia Salles, professor, como você vê essa vitória da narrativa, vitória entre aspas, da narrativa das esquerdas como aquelas que estavam buscando a democracia? Alguns estudos colocam que essa bandeira democrática não era uma unanimidade entre as esquerdas. Legal, a gente vai discutir isso amanhã. Quando a gente vai falar da luta armada, a gente vai falar desse assunto. Então eu vou deixar só a expectativa. Ok? Então, gente, para amanhã, a ideia é a gente fazer o seguinte, de manhã eu vou pegar a lista que eu tirei do formulário do Google, né, que vocês se inscreveram, e vou mandar de novo. Eu acho que eu tenho que criar um novo link, né, Jana, para a reunião da manhã. Então, eu vou entrar no e-mail do colegiado, vou criar o link, mando para vocês e mando de novo os 2 textos. Eu acho que deu algum problema, porque quando eu fiz a lista, tinha alguns defeitinhos na lista que eu fiz, que eu mandei. Então, eu vou tentar corrigir esses defeitinhos na lista, mandar de novo, e até a hora do almoço é para todo mundo ter recebido o link para o próximo Google Meet, e os 2 textos, o texto de hoje, do Carlos Fico, e o texto de amanhã, que é o do Demian Mello. E aí o Demian Mello vai entrar nessa discussão da democracia, da luta armada, etc. Mas amanhã a gente se aprofunda nisso. E você pode mandar não sei se você vai pôr online para baixar? Eu pensei em mandar anexo no e-mail mesmo, mas acho que dá para pôr também. E daí a gente pode pôr nas redes sociais, põe na página do Face da história e põe um link no Instagram. Perfeito. Então a gente faz tudo isso também. E na própria postagem lá do Facebook, que as pessoas ficaram sabendo, se inscreveram, dá para colocar. Eu acho que dá para colocar também os textos, né? Acho que sim. Então tá bom. Obrigada. Beleza. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo pelas perguntas, pela participação. E amanhã estamos aí, então.